Quando a gente compartilha, outro compartilha e por aí vai. Então é um prazer que esteja gravando. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, vou passar aqui para me apresentar um pouquinho mais profundamente, bem rapidinho, só para vocês pegarem o background de maneira geral. Eu sou designer, eu sou formado em design industrial, sou administrador, formado em administração de empresas, especializado em marketing, especializado em gestão estratégica de empresas por pensamento de design. Tá? Então, essa é a minha formação por trás. Hoje eu gosto de dizer que eu estou CEO da Exact Sales, isso é um cargo momentâneo, né? Então, assim, não é o que me define. Hoje eu estou CEO dessa empresa. Estou também vice-presidente da Associação Brasileira de Dirigente Marketing e Venda em Santa Catarina. Sou cofundador do programa Astela Expert Network. A Astela é um dos maiores fundos de investimento em tecnologia do Brasil. E eles me chamaram para mentorar pela Astela. Hoje eu tenho participação desse fundo. E em troca, não botei dinheiro. O que eu botei são mentorias para empresas como Resultados Digitais, OMI. E a gente também faz parte desse portfólio. A Astela é um dos fundos que investe na Exact. A Exact é uma empresa que teve mais de 21 milhões de investimento ao longo dos 6 anos de história. Sou facilitador no curso de Gestão 4.0, ao lado do Alfredo Soares, do Thales Gomes, Bruno Nardon. São caras que já venderam suas empresas e hoje o Gestão 4.0 é um dos principais formadores de empreendedores no Brasil. Então, ao lado da Starts e talvez seja os dois grandes nomes de formação de empreendedorismo no Brasil, tá? Fundei lá atrás, em 2005, se eu não me engano, 2008, a 2 para 1 Design. A 2 para 1 Design foi uma empresa que ela começou trabalhando com desenho de produtos, depois a gente começou a trabalhar estratégia, então desenho de estratégia e desenho de linha produtiva, que tinha muito a ver, a gente tinha essa ideia de 2 para 1 escala de ampliação, então a gente fala que a gente pegava o design de ponta a ponta, né? E aí depois a gente começou a trabalhar também com desenho de processos, entendendo o design de maneira mais ampla, trabalhando muito design thinking. Então, nós fomos um dos primeiros a trazer esse conceito do Tim Brown aqui, e começar a aplicar isso de fato, e aí isso nos deu muita notoriedade, chegamos até clientes como Pepsi, Unilever, Procter & Gamble, as maiores empresas de máquina do Brasil, da Alemanha, como o NET e alguns outros caras muito grandes. Eu vendi essa empresa, não porque eu conto no meu livro que não porque foi uma venda milionária, não foi nada disso, eu fui parar no hospital de tanto trabalhar, eu falei que eu não queria mais e jurei para mim mesmo que eu não ia ser nunca mais empreendedor, mas voltei para esse jogo. Fui apontado aí como uma das 10 mentes que estão mudando a história dos negócios no Brasil pela Pequenas Empresas Grandes Negócios. Venci vários concursos de design, 7 vezes o IDEA Brasil, que é o Oscar, considerado aí por muitos o Oscar do design industrial no Brasil. Venci com a empresa Michelin Challenger Design, que é no Salão do Automóvel de Detroit. Então, é um dos concursos de conceito automotivo mais valorizados no mundo, no principal salão do automóvel do mundo, e foi super legal essa minha trajetória no design nesse momento. Tem várias dificuldades, quem já trabalha com design sabe, que são várias dificuldades em termos de variabilidade, de briefing, falta de objetividade do cliente, e aí você tem um grande problema. A gente foi criando steps ao longo do processo para tentar amenizar o índice de retrabalho, né? Mas ele é gigantesco dentro do design, então assim, tinha uma série de coisas que faziam a gente trabalhar mais do que o comum. Eu trabalhava nessa época 16 horas, 20 horas por dia. Tá? Sou coautor do livro Guia Prático das Novas Ferramentas Comerciais e autor de um best-seller que é o de 0 a 50 milhões, Aprendizados Reais de uma Trajetória Empreendedora. É um livro que está entre os mais vendidos do Brasil, segundo a Publish News. E que vocês acham na Amazon, na Americanas, nas livrarias mais perto de você. Então, assim, bora lá falar um pouquinho de conceito, tá? Opa, já peço desculpa pelo layout dos slides que eu fiz agora, tá? Então, assim, eu adaptei algumas coisas. Mas as primeiras coisas que eu falo no meu livro é que eu realmente não acredito que as boas ideias surgem do sofá. Eu nunca vi, e a gente ganhou vários concursos e trabalhou com as maiores empresas do Brasil, e nenhuma das ideias surgiu assim de um dia que eu estava sem fazer nada, ou alguém da nossa empresa estava sem fazer nada, e de repente teve uma ideia genial, ou qualquer coisa do tipo. A gente tinha muito essa característica de propor coisas muito novas. Então a gente não pegava só, ao contrário de outras agências, a gente não pegava um briefing pronto necessariamente. Como a gente tinha área de estratégia, muitas vezes a PepsiCo dizia assim, eu quero remodelar o Doritos. E a gente criava o Doritos Dipas, por exemplo. Então eu quero remodelar, e isso não vinha pronto num briefing. Isso vinha de uma maneira super aberta, assim, sabe? Eu quero, por exemplo, o papel higiênico neve, eu quero dar um valor agregado para o papel higiênico neve.
E aí eu gosto muito de dizer por que a gente conseguiu, e isso veio de o papel higiênico neve, por exemplo, foi uma experiência muito pessoal. Lembra que eu trabalhava 16 horas, 20 horas por dia? Eu estava com problemas intestinais crônicos no hospital, e o médico mandou usar lenço umedecido para fazer higiene íntima. E aí foi o primeiro lenço umedecido como papel higiênico, foi por causa da minha experiência de vida. Então, assim, eu estava lá, vivi isso, o médico mandou fazer isso, eu fui comprar, só tinha da Turma da Mônica. Aí eu falei, não, acho que vale a pena a gente olhar para esse projeto da Neve e trazer o Neve Lenços Umedecidos. E foi um sucesso de venda. Então, assim, eu acredito que as boas ideias, elas não surgem no sofá, elas surgem de vivência, surgem para quem vive. Você tem que viver aquela experiência. A gente ia ao ponto, eu lembro que a gente chegou num projeto que trouxeram para a gente catador de lixo, um carrinho de catador de lixo, que uma prefeitura queria que nós fizéssemos. E quando a gente foi viver o projeto, a gente foi lá, foi catar lixo, foi viver o dia a dia com os caras. Lembro que a primeira vez eu fui cumprimentar um cara, assim, veio lixo puro na minha mão, assim, foi um negócio que daí chegava a dar um frio na espinha. E aí, vivendo aquilo lá, a gente descobriu que não fazia o menor sentido o projeto que eles queriam. E a gente negou o projeto. Logo após, devolvemos o dinheiro e negamos o projeto. Então, assim, se você não viver, você nunca vai ter a real noção da onde que vem a ideia, da onde que realmente faz sentido aquela ideia e ter ideias que realmente fazem a diferença. E foi assim quando eu fiz a Exact. A Exact é uma empresa que eu escrevo de 0 a 50 milhões no livro, que é o último valuation que eu pude divulgar, mas uma empresa está avaliada em 150 a 200 milhões de reais hoje. E quando eu comecei tudo isso, comecei em planilhas de Excel para uma vivência prática. Quando eu vendia a 2 para 1, um ex-cliente chamado Valley Laser me chamou para olhar o processo comercial dele. Eu comecei a olhar e ele tinha um monte de cara que gerava o tal do lead, que até então eu não entendia nada, só entendia de processo, não entendia de venda, gerava oportunidades para prospectar, para ligar, para começar a conversar, e só que essas oportunidades viravam reunião, e essas reuniões só 4% virava venda. E eu planifiquei isso, e desenhei isso, e aí isso é pensamento de design. Comecei a entender, tem um livro que eu gosto muito de produção, que eu já usava no design, que é a Meta, Teoria das Restrições, é do Goldratt, é um cara que é super bacana e traz um conceito de você detectar onde é que está o gargalo real. E aí eu vi que o gargalo estava nessa conversão e comecei a propor ideias. E prototipar. É protótipo, design mesmo. Botava em prática, em planilha, via se melhorava ou piorava. Putz, aqui não melhorou, vou para o próximo. E aí eu achei uma solução com essas planilhas para conseguir aprofundar mais no cliente em uma ligação de discovery call, que depois eu descobri que tinha nome nos Estados Unidos, que não era só eu que tinha visto isso, mas uma ligação de descoberta para eu aprofundar sobre esse cliente antes de jogar para a mão do vendedor, e com esse aprofundamento eu entender, esse cliente tem alta ou baixa probabilidade de compra. Para vocês terem uma ideia, com uma pergunta, que era a velocidade da esteira de produção do cara, eu já entendia 18% de casos que o vendedor ia lá na ponta, viajava até a empresa do cara e descobria que nunca ia sair a venda, porque ele deixou de fazer uma pergunta. Então eu comecei a ver, não, opa, as perguntas são importantes, e eu criei a Exact com planilhas de Excel. Eu vendi $500 mil em planilha de Excel no primeiro ano, nos primeiros 3 meses, mais ou menos, de Exact, 3, 4 meses. E aí, basicamente, depois disso, a gente começou a olhar para um software. Hoje é o maior software da América Latina de Sales Engagement, que eu descobri que era o nome disso que eu estava propondo naquele momento. Mas ele surgiu do cliente. Ele não surgiu porque eu fui pesquisar Sales Engagement e aí fui fazer algo igual os caras. Não, surgiu porque o meu cliente tinha uma necessidade e eu precisava resolver uma dor dele. Coincidentemente, é o que a gente faz no design, né? E é por isso que o designer é tão requisitado hoje. Se a gente for olhar, os donos da Rock Content, que é uma startup que está super bem, designers, vai olhar aqui na Exact, por exemplo, dos 4 diretores que eu tenho, 3 são designers. Então, assim, é uma área que cada vez mais está fugindo daquela ideia de que é só o cara que desenha um produto ou desenha uma peça gráfica. Não, não é mais isso. É o cara que entende problemas e consegue correlacionar problemas e soluções reais e protótipos e entendimento e consegue fazer isso de uma maneira criativa. E aí eu realmente acho, quando a gente entende que a gente quer achar uma solução, que a gente quer propor algo novo, a gente tem que ir em busca de dores e não de incômodos. E eu quero mostrar isso para vocês, isso é um conceito muito forte de vários caras do Vale do Silício, e eu, quando comecei, eu realmente, a primeira coisa que eu vi é assim, beleza, eu tenho planilhas que resolvem a dor de um cara. Agora, o quanto isso aqui é dor dos outros, né? Porque eu tinha descoberto que um cara tinha essa dor. Mas será que os outros têm também? E aí eu comecei a avaliar se realmente aquilo era uma dor ou era um incômodo só. O que é um incômodo? Para mim, eu gosto muito de usar esse exemplo, tá? Então, assim, esse aí é um jornalista, estava na praia e foi chamado para apresentar o telejornal. Ele foi chamado, ele só tinha a parte de cima do figurino e não ia dar tempo de passar em casa. Ele tinha um problema.
mas ele não tinha uma dor porque tinha a bancada, ele podia ficar atrás da bancada. Você entende a diferença? Ele não teve que sair correndo para comprar uma calça, ele não teve que passar em casa correndo. Não, ele tinha a parte de cima, beleza, não é legal ele apresentar daquele jeito que ele não pode sair dali, ele não pode interagir de pé, mas ok, ele soluciona isso. Então ele não vai sair que nem um louco correndo para resolver isso. É que nem assim, ó, eu tô indo no supermercado, num restaurante e derrubei alguma coisa na minha roupa. Se eu estiver indo para casa, eu tenho um incômodo, mas eu não tenho uma dor. Eu tô indo para casa, tá tudo certo. Não, porra, não queria ficar sujo na frente de todo mundo, mas beleza, eu resolvo. Se eu tô voltando pro trabalho, amigo, eu vou ter que passar em alguma loja e comprar uma camisa nova. Então, essa é a diferença de incômodo e de dor. E a gente tem que buscar questões que sejam dores para os clientes. É muito mais fácil de vender. Então, esse é o grande ponto que diferencia as empresas que a gente chama de blitzscaling, são as empresas que têm alto potencial de crescimento, das empresas que têm um potencial de crescimento limitado. O que é, e Blitzscaling, ele é um livro que eu também indico para vocês, é um livro do Reid Hoffman, que é o cara que fundou o LinkedIn, um dos maiores investidores do Vale do Silício, investe em empresas como Uber, Airbnb, e ele fala muito de fatores que levam uma empresa a poder ter um crescimento como essas empresas. E o primeiro fator é esse, realmente existia aquela dor. Ela não está vendendo areia no deserto, né? Foi esse o tempo que se vendia areia no deserto. O deserto vende água, a areia tu vende na construção. Então, será que tu é água para quem está no deserto? Esse é o grande ponto. Olhando para onde ninguém está olhando. Realmente, quando a gente começa a olhar isso, muitas vezes as pessoas estão atentas ao que é moda, né? Então a gente quer ir para o que é moda. Ah, eu vou criar o novo Uber do não sei o quê. Cara, eu participei já de banca de fundo de investimento, eu já dei mentoria para o Brasil inteiro. É batata quando a pessoa chega dizendo para mim que é o novo Uber do não sei o quê. Eu já digo, não vai dar bom. Ah, eu sou o novo Airbnb do... Cara, não, você tem que ser você. Então, assim, que dor. Não começa me dizendo quem faz alguma coisa parecida com você. Não começa me explicando pela solução. Começa me explicando pela dor. Então, assim, ó, eu sou um cara que viu que existia uma dor no mercado que era assim, assim, assado, e eu comecei a vir para cá. Por que eu te falo isso? É muito comum as empresas quererem resolver. IoT está na moda, né? Que é internet das coisas, para eu rastrear as coisas e etc. E aí, cara, todo mundo que se embasa na tecnologia, normalmente tem erro de timing, chegou muito cedo. A tecnologia é ótima, mas chegou cedo, ninguém está pronto para ela. E tem erro de, às vezes, ela é cara para o momento. Então, ele não começou querendo resolver, e muitas vezes ele podia resolver aquilo sem usar aquela tecnologia, com planilha. Ele podia resolver de uma forma muito mais simples. Então, você parte do problema, não parte da solução. E aí, quando a gente olha isso, normalmente o problema está onde ninguém está olhando. Eu comecei a solucionar com um cara que ligava e prospectava as empresas. Ninguém dá valor agregado para isso, ninguém dava naquela época. Hoje, tem a pré-venda, que a gente fundou esse termo no Brasil, né, que são os SDRs, os BDRs, e isso virou modinha. Né? A gente começou, e por isso que a gente cresceu tanto. Mas lá, quando a gente começou, ninguém olhava para isso. Isso era tudo em Excel, era tudo feito nas coxas, e o cara ligava pelo telefone que tinha aqui e não tinha automação de e-mail, não tinha automação de WhatsApp, não era nada disso quando a gente começou. Hoje a gente integra tudo, tá tudo tem chaves, etc. Mas naquela época não era isso. Então, realmente, eu penso que você tem que buscar o teu oceano azul, e esse foi um dos primeiros livros que eu li quando eu estava fazendo administração. Estratégia do Oceano Azul. E eu dou muita mentoria para amigos, assim, a mentoria, troco ideia com amigos, e eu tenho muito amigo que tem hamburgueria, que tem barbearia, que tem agência de conteúdo, agência de design. E aí o que eu pergunto para eles é sempre assim, você não precisa ter algo que ninguém tem. Tudo bem você ter uma barbearia que você balança a árvore e cai 8, né? Então, assim, a agência de design, você balança a árvore e cai 32 agora, nesse momento, no Brasil. Então, assim, tem muita. Só que qual é o teu diferencial dentro disso? O que você faz diferente daqueles outros caras que atendem? E o quanto você tem certeza que é diferente daqueles outros caras? Então, eu acho que você só vai descobrir vivendo. Eu gosto de um exemplo. Tem um amigaço meu, que é o Prim. O Prim, ele acabou de vender a Samuana agora para uma empresa, não me lembro qual é, e ele vendeu primeiro, ele fundou um restaurante de sushi, que era igual, balançava, na época, balançava a árvore e caía 8 que tinha acabado de surgir, porque o brasileiro ele adora fazer igual ao outro, né? Então, o Prim, nessa época, ele olhou, mas ele fez diferente. Ele estudou a jornada do pessoal e estudou quem pedia online. E quais eram as dores de quem pedia online sushi? Por que não pedia? Qual era a dor? E ele fez toda uma plataforma de pedido online, onde foi a primeira que você visualizava, porque o sushi
pessoal tem medo se está bem armazenado, não está. Então você via a temperatura da carne, você conseguia, do peixe, você conseguia ver na câmera aquilo sendo feito em tempo real, tinha uma recompensa por indicação. Cara, era fantástico. Ele, com um restaurante, vendeu para o Grupo Trigo, que é o maior grupo, que é o dono do Spoleto, que é o dono... Vendeu para o Grupo Trigo logo depois. Então, por isso que eu estou dizendo, não quer dizer que você tem que fazer algo que ninguém fez. Ele fez um sushi, todo mundo tinha feito, só que ele pensou de uma maneira diferente aquilo. Ele começou a conectar dores que até então os outros não estavam conectando. E aí é onde ele fez a diferença e vendeu e fez dinheiro dentro disso. Então, assim, você tem que selecionar essa dor principal e viver isso. Viver muito. Ele foi em vários sushis, ele pediu em vários sushis. E a gente, como designer, antes de projetar um produto, uma peça, a gente tem que se colocar muito no papel do consumidor. Por isso que a gente tem essa facilidade de fazer isso. E por isso que o design está entrando tão forte no mundo do empreendedorismo. Porque isso é natural, o nosso processo é esse. Nosso processo é começar entendendo o cliente, tentando entender e se colocar no lugar do cliente para que a gente comece a pensar no que a gente vai projetar para ele. Então, esse é o grande diferencial. Ainda nessa linha de olhar para onde ninguém está olhando, eu gosto de usar muito o exemplo. Você tinha lá o circo, que era horrível, você tinha um desafio logístico, um problema. Cara, os animais, a utilização deles no circo vinha sendo contestada, mas não era só isso. O problema principal é que, você transportar um elefante, bicho, não é muito fácil de um lugar para outro, de uma cidade para outra, né? É um desafio logístico. Aí você tem o teatro, que não tem a mesma adrenalina de um circo no espetáculo, porém não tem um desafio logístico e não precisa ter animais necessariamente. E aí você começa a ter a junção dos dois, que você olhou para um outro mercado para trazer adrenalina junto com o espetáculo, com pessoas que não tem logística, e fazer o que a gente começa a falar, o Circo de Solé fez. Então, assim, muitas vezes a tua solução não está no teu mercado. Eu vejo muita gente limitada ao seu mercado. E a gente tem que olhar, às vezes, o mercado do outro. Eu vou trazer para vocês, quando a gente ganhou o Michelin Challenger, foi exatamente o que a gente fez com Biônica. Tá? Então, o que a gente olhou? Vamos olhar as soluções da natureza, que está fora, para trazer soluções para o dia a dia. Então, assim, por exemplo, o nosso carro vai se conectar ao GPS do carro da frente para que eles andem independente e fiquem o segundo não precise dirigir. Então, vai fazendo trilhas e eles podem desconectar em algum momento. Cara, isso é cardume. Então, assim, a gente olhou para a cardume e fez isso. Pra vocês terem uma ideia, a BMW, quando a gente apresentou, veio conversar com a gente que estava com um projeto similar para fazer os carros, os GPS deles funcionarem numa linha dessa. Então, assim, a nossa mão enruga quando pega água. Vamos estudar o porquê que ela enruga e vamos ver se não dá para fazer isso no pneu. Ou sugerir que seja pensado isso no pneu. E aí foi com essas ideias que a gente ganhou esse prêmio. A gente ganhou esse prêmio olhando para um outro lugar. A gente não olhou esse prêmio olhando para o mesmo lugar onde a gente estava. Não olhando para, vamos ver o que os carros estão fazendo. Não. Se eu ficasse aqui, eu nunca ia olhar para tendências. Se eu ficasse dentro do meu universo aqui quadradinho, eu nunca ia sugerir algo novo. E aí eu acho que isso é fundamental que a gente tenha em mente. Um outro ponto que eu falo no meu livro é muito sobre foco. Eu acho que a gente tem que aprender a ter foco e olhar para o lugar certo de cada coisa. O tempo certo para cada coisa. E aí eu gosto de um playbook do Vale, que ele fala que você tem que primeiro vender, depois atender, depois aprender e aí sim desenvolver. No nosso universo é muito parecido com o que a gente fazia na 2 para 1. Na 2 para 1 a gente começava, primeiro a gente ia lá para o campo usar o que tinha disponível. Então vamos usar todos os produtos que tem disponível para isso. Sabe aquele tem um filme que o cara começa a usar calcinha, porque ele ia projetar calcinha. Cara, a gente já fez tanta coisa, cara. Eu lembro de uma vez que a gente tinha um cliente chamado Acacia Cosméticos, que eu tive que aprender sobre fragrâncias, o que era a primeira nota, o que era a segunda nota, hoje eu não tenho a menor ideia mais, tá? Mas eu lembro que eu fui com o meu sogro, na época, no meu primeiro casamento, para o Paraguai, e a gente foi para um lugar e eu dava aula para a mulher, eu falava assim, não, isso aqui é amadeirado, isso aqui é mirra, isso aqui... E o meu sogro me olhava e falava assim, meu Deus, como é que sabe tudo isso? Eu falava, não, é porque eu tenho cliente, eu tenho que viver aquilo. Eu fiz curso de fragrâncias, eu não precisava, eu não ia desenvolver a fragrância, mas eu tinha que viver para entender a embalagem, que ia comportar ela de uma maneira legal. Então, assim, o que eu primeiro tenho que fazer? Eu tenho que vender para quê? Para eu aprender com a prática. Depois de aprender com a prática, aí sim eu desenvolvo qualquer coisa. E eu gosto muito da teoria do Tim Brown, Design Thinking. Então, o que é isso? Eu empatizo, que é isso que a gente está falando, eu defino qual é a minha solução, minha tese de solução, eu idealizo ela de uma maneira prática, eu desenho eu prototipo, boto ela em prática para ver funcionou ou não funcionou.
E aí depois eu vou ou descartar, se não funcionar, ou adaptar, se for uma coisinha ou outra que eu tenho que mudar, ou implementar. E a gente fazia muito isso. Vou te dar um exemplo. A gente botava, às vezes, uma embalagem em uma cidade super pequena para ver como é que ela ia. Não sei se vocês sabem, mas tem algumas empresas que usam, por exemplo, o Big Brother para isso. Bota lá dentro, ou outros universos, bota lá dentro porque está sendo assistido uma nova embalagem de alguma coisa. E ficam olhando como é que esse cara vai ter facilidade para abrir, não vai ter facilidade para abrir, o que ele vai fazer primeiro, um produto, um sofá novo, vai falar bem, vai falar mal, um produto novo de cabelo. É isso, é focus group, muitas vezes é juntar um grupo, a gente juntava grupos de pesquisa, botava eles para usar e ouvia o que eles tinham para falar sobre aquilo que a gente estava fazendo. E aí ficava muito mais fácil da gente entender qual é a reação. E aí era isso, a gente chegava lá, conceituava, prototipava e entendia o próximo passo. Estava pronto, precisava de adaptar, ou, cara, como foi o caso do carrinho de catador de lixo, não vai dar para seguir esse projeto, tá? Eu gosto muito de falar, agora já falando uma parte de empreendedorismo mesmo, tá? Eu gosto muito de falar que as boas empresas, elas derivam de uma combinação de 3 fatores: processos, ferramentas e pessoas. Mas não só as boas empresas. Por exemplo, a gente tinha os projetos de design. E projeto de design, a gente pecava muito nessa época, que a gente tinha processo, mas a gente não tinha ferramenta adequada. E as pessoas, nem sempre a gente treinava elas como elas deveriam ter sido treinadas para fazer aquilo. Então a gente tinha muita dificuldade de mão de obra na época. Na minha época, gente, o curso de design chamava comunicação e expressão visual. Então, assim, os meus professores eram caras da arquitetura e eu não tinha nenhum designer, professor. Então, assim, era uma época que isso era muito novo. Então, era difícil de eu trazer as pessoas e até entender o que elas precisavam ter de formação, tá? E isso foi uma das partes mais difíceis na minha primeira empresa. Porque aí a gente tinha que assumir muita coisa, a gente tinha que fazer muita coisa. A gente começou a trazer engenheiros para fazer a parte de desenho em SolidWorks, etc., para deixar o produto pronto para produção e por aí vai. O que eu quero dizer aqui? O processo, ele é a via. Eu posso chegar num lugar através de uma estrada de barro ou de uma via asfaltada perfeita. A ferramenta, ele é o veículo que vai me levar para lá. Eu posso ir num Fusca ou num carro de Fórmula 1. Os dois vão me levar. A diferença é, numa via esburacada eu vou chegar um pouco mais detonado. Com o Fusca eu vou demorar um pouco mais, provavelmente tem mais chance de dar algum problema no meio do caminho ali no carro. Só que não adianta eu ter uma estrada perfeita, um carro de Fórmula 1, na mão de um cara que não tem carteira de habilitação ou que nunca dirigiu um carro de Fórmula 1. Então, assim, essas 3 coisas precisam estar sinérgicas. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo se as pessoas não souberem usar essa melhor ferramenta do mundo. Então, assim, esses 3 pontos sempre. Eu vou montar uma agência. Não, Theo, tô montando um projeto aqui junto com meus colegas para a gente fazer um produto X. Olhe para esses 3 fatores. Você desenhou bem o processo de como é que vai acontecer isso? Você selecionou as ferramentas adequadas para aquele teu momento? Qual é a tua verba? Como é que estão as pessoas? As pessoas estão motivadas e são as pessoas certas para cada ponto? Eu escrevo no livro que eu tive, quando eu fundei a agência, eu tinha 19 anos, tá? Quando eu fundei o 2 para 1. E eu fiz muita cagada, muita. E eu acho que isso que é o bom, a gente aprende com cagada. Os melhores empreendedores são os caras que aprendem com os erros, tá? E aí, um dos erros que eu aprendi, a gente chamava de Projeto 6, a 2 para 1, antes de ter o nome, que eram 6 sócios. Eu comecei fazendo merda, né? Se é para fazer merda, vamos começar desde o começo. 6 sócios. Cara, é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que reduzir muito o número de sócios. Sozinho não funciona, mas o limite são 3 sócios, mais ou menos, para que você tenha um bom desempenho histórico de empresas, tá? Estudar empresas é batata. Beleza. 6 sócios, começou a dar briga, obviamente. E qual era a principal briga? A principal briga é porque tinha eu e um outro sócio, que era o Alexandre, que depois ficamos só nós dois quando a coisa engatou, que a gente trazia clientes, a gente fechava esse negócio, desenhava o projeto e gerenciava o projeto. Qual é o problema? A gente não valorizava os outros sócios, só que eles tinham um papel fundamental. Eu tinha o Hip, por exemplo, que era um cara que até hoje ele está fora do Brasil, ele é diretor de arte. Ele era um cara genial para criar a estética, e não só a estética. Ele já desenhava de um jeito pronto para a produção. E a gente não valorizava isso, a gente valorizava só o que trazia dinheiro, etc. Então, aquilo lá começou a criar rusgas entre os... Então, desde o início de um projeto, é importante que esteja bem desenhado e as responsabilidades bem estabelecidas. E você tem que entender que não adianta você ter sócios que vão fazer a mesma coisa, senão você tem várias empresas fragmentadas. Se eu tenho 3 sócios e os 3 vão ter o mesmo papel dentro da empresa, eu vou ter 3 empresas fragmentadas. Cada um tem seu papel.
Vai ter um que vai ter mais o papel de conceituação, o outro vai ter mais o papel de trazer clientes, o outro vai ter mais o papel de fazer a pesquisa. Cada um tem um papel dentro desse todo, e não quer dizer que os outros não vão poder fazer o outro papel, mas o responsável é o fulano ou o ciclano. Isso é super importante no início de qualquer projeto, tá? Falando um pouco de vendas, que é onde a gente tem, eu vou passar muito batido aqui para a gente ir para os próximos, é onde eu tenho hoje o maior know-how, onde o meu nome é mais forte, né? Eu gosto muito de dizer que em vendas, por que gosto que o design olhe para a venda, tá? Em vendas parece que tem gente que usa o termo máquina de venda. E eu acho uma grande besteira, porque quando você fala máquina de vendas, parece que você vai resolver uma máquina e tudo vai dar certo. Eu gosto de usar a linha de produção de vendas. Por quê? Porque eu tenho que desenhar, e aí sim vem o design, como é que vai acontecer esse fluxo dentro disso aqui. Quem passa o bastão para quem? Como uma máquina passar para outra. Onde é que é o meu gargalo produtivo? Onde é que eu tenho que botar tambores e bastões? Onde é que os tambores? Aumentar a intensidade, botar mais gente. Onde é que eu vou botar menos gente? Qual é a hora certa de botar? Isso tudo é um desenho. Isso tudo é como desenhar chão de fábrica. Eu não sei se é alguém que faz design industrial ou se é estratégia, ou se é gráfico, eu não sei exatamente o. Mas no industrial a gente aprende muito sobre chão de fábrica, e quando a gente vai desenhar chão de fábrica na prática, tem vários conceitos que são, na realidade, engenharia. E aqui a gente chega e pensa diferente o que os engenheiros estão pensando, porque a gente tem essa capacidade de ir um pouquinho fora daquilo que é o convencional. Então, assim, quando a gente chegava para desenhar o processo produtivo dos nossos produtos, e a gente ia a gente não só desenhava eles e largava para o engenheiro, a gente desenhava o processo, a gente conseguia pensar de uma maneira que a gente otimizava muito. A gente reduzia custo de produção. Hoje, o Alexandre, que é meu sócio, que era meu sócio para quem eu vendia a empresa, um grande amigo meu, ele, por exemplo, com processo produtivo, ele lançou uma roda de carrinho de mão com um processo novo produtivo que ela custa 30% mais barato e não fura. Um carrinho de mão, a roda fura de 2 em 2 meses. Ele está vendendo no mundo inteiro, só por saber processo produtivo. Ele não mexeu e não desenhou nada mais bonito, não. Ele entendia de processo produtivo e de fabricação. E aí ele fez esse produto, está ganhando dinheiro pra caramba com esse produto. Então esse é o grande ponto, assim. Como é que eu modelo as coisas? E nas vendas é a mesma coisa. Como é que eu modelo um fluxo que as vendas passem? Então, assim, quando eu estou falando, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em vendas foi dividir. Eu tenho que atrair o cliente, eu tenho que segmentar quem é bom, eu tenho que tracionar e conduzir até a venda, eu tenho que reter esse cliente. Eu comecei a entender as lógicas e as máquinas que eu precisava. E aí eu comecei a entender que existem termos entre eles, o SLA. E tudo que eu faço, desde que da minha época de design, eu amo padrão e processo. Isso é engraçado, porque no design, quem é o cara do design que se sobressai em empreendedorismo? É o cara do design que ele não é o cara que acha que ele é o... Sei lá, vou brincar aqui, tá? Ele não quer ser o Hans Donner. Ele não quer ser um cara que vai criar uma coisa do nada e paletas muito loucas. Não. Ele é o cara que ele entende que existe um padrão e um processo para ele fazer aquilo repetidas vezes. Eu quero fazer bons produtos e produtos criativos repetidas vezes. Eu não quero depender de um dia acordar e ter uma ideia. E aí ele é o cara que consegue fazer isso. Organizar e sistematizar a criatividade é muito, muito difícil. E muito, muito perigoso, inclusive. Tá? E por isso que ele tem esse destaque. Então, assim, eu gosto de dizer, hoje eu tenho muito contato com americanos, né? Eu gosto de dizer que a nossa diferença para o americano, a gente é muito mais criativo. A gente, se chover amanhã, tem um cara vendendo guarda-chuva no sinal. Esse mesmo cara, no dia que dá sol, tá vendendo água. A gente tem soluções muito rápidas. A gente é muito criativo no Brasil. O grande ponto que a gente não consegue no Brasil é entender que a gente precisa ser criativo com um padrão e com um processo. E o americano entendeu isso. O americano, ele chega a ser agoniante, muitas vezes, de conversar com o cara, porque parece, não é possível que esse cara fez isso. Então, assim, não é possível. Eu já conversei com grandes empreendedores americanos e eu olhava assim, não é possível que esse cara é tudo isso. Não tem qual é a explicação disso. Eu gosto de dizer, eu conto no meu livro uma história que eu fui uma vez, esses tempos atrás, pouco antes de escrever o livro, eu fui internado, e aí por um problema específico, e aí tá, fiz o raio-x e tal, e me deixaram na cadeirinha de roda ali, do lado da onde eu fiz o raio-x, para alguém vir me pegar. Passou um enfermeiro, e o enfermeiro tinha ido na minha palestra, isso é verdade, tá, gente? O enfermeiro falou, pô, eu fui na tua palestra esses dias, trocamos uma ideia, falou assim, cara, eu vou te botar num lugar mais confortável. Ele me pegou e me levou para o lugar mais confortável. Fiquei 2 horas esperando e fui reclamar. 2 horas de exagero, 1 hora e pouco. Fui reclamar. Pô, ninguém me esqueceram aqui.
A pessoa falou, olha, a gente está te procurando pelo hospital inteiro. O que aconteceu? O brasileiro não valoriza processo, gente. O processo que tem que ser seguido é, eu ia estar lá e alguém vinha me pegar. Esse é o processo. Eu ia estar lá esperando naquele lugar. Eu gosto de falar que o brasileiro, às vezes, fala assim, esse celular aqui, você vai passar para o outro, aí você vai balançar 3 vezes e vai passar para o próximo. Aí o que o americano faz? Pô, para que balançar 3 vezes? Chamou o gerente dele, pô, posso, em vez de balançar 3 vezes, passar direto, e o gerente vai falar, não, faz o seguinte, faz isso 20% das vezes. E eu vou ver se dá problema. Se não der problema, a gente muda. Aí ele faz 20% das vezes e descobre que dava problema. As 3 vezes era porque ativava a rembiboca da parafuseta para o celular funcionar. O brasileiro, não. O brasileiro vai pegar esse celular e dizer assim, até parece que eu vou ser o otário que vai ficar balançando 3 vezes. Aí ele passa direto todas as vezes. E ele fode com o processo. E a gente não pode ser esse cara. A gente tem que lutar contra esse instinto. A gente tem que lutar contra o instinto da nossa cultura, porque essa é a nossa cultura. Então, assim, cuidado, porque se você for olhar, pô, hoje eu tenho proximidade com o Fred da Tátil, com o Bertucci, da Bertucci Design, são meus clientes hoje, inclusive. Então, assim, na Exact. E os maiores escritórios de design, né, do Brasil. E eu posso garantir para vocês que todos eles são metódicos, todos eles têm processo muito bem estabelecido nas empresas dele. Então, assim, ninguém é cara que vem do nada. E maiores agências de publicidade do Brasil são meus clientes, que são criativos. O criativo é só uma partezinha. Entrou, é o criativo e vai para o processo esteira de produção total. Então, cuidado com essa ideia de que tudo é qualitativo e tudo é amplo e aberto, porque ela pode te levar para um lugar muito, muito ruim. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que não só em vendas, mas em qualquer coisa você tem que colocar o cliente no centro. Então, se perceber, todo o discurso que eu estou fazendo aqui é perguntando para o cliente, é tentando entender o cliente, tentando me colocar no lugar do cliente. E quando a gente faz isso, a questão não é achar o que ele gostaria. A questão é achar o que ele precisa. Lembra da dor? E como é que você acha o que ele precisa? Fazendo muita pergunta, vivendo muito no lugar dele. É a única forma. Eu tenho um cara que se tornou amigo, não amigo, mas se tornou um colega, que ele já veio na Exact, eu já fui lá na empresa dele. É o maior consultor de venda do mundo, chama Jacob, da Winning by Design, inclusive. A maior consultoria de vendas do mundo, o nome é Winning by Design, tá? Então, assim, e o Iaco, ele fala assim, cara, você já pensou você ir no médico e o médico fala assim, ó, toma esse remédio aqui que vai curar a tua dor. Ele não vai te fazer um exame, ele não te fez uma pergunta, ele não te fez nada e tá te receitando um remédio. É como a gente tenta fazer venda hoje no Brasil e como muitas vezes a gente tenta fazer desenvolvimento de produto, de peça gráfica, etc. Sem perguntar nada para quem vai consumir, sem fazer um bom briefing, sem ir no campo e entender do cliente final. E aí isso em venda chama-se Customer Centric Selling. Tá? Então, colocar o cliente no centro do processo. E é uma das coisas mais importantes em venda hoje, e eu acho que em design é a mesma linha. Você tem que ter o design centrado no consumidor. E já tem livros, se eu não me engano, que tem aquele livro do design emocional, que tem o espremedor de laranja na capa. Se eu não me engano, ele tem um livro falando sobre design centrado no usuário também, além do design emocional. Não me lembro o nome dele. E quando a gente coloca o cliente no centro, a gente desenha processo para fazer isso. Então, a Exact, quando eu desenhei, eu comecei a entender, opa, se eu vou perguntar para o cliente várias coisas, eu posso fazer com que essas minhas perguntas, inclusive, briefem novos produtos, briefem outras coisas, porque o cara que está prospectando, ele tem contato com o maior número de pessoas do mercado. E hoje, a Exact está nas maiores empresas do Brasil, né? Brasil e do mundo, como cliente, e basicamente nós fizemos com que o comercial fosse uma área não só de venda, mas uma área de briefing para desenvolvimento de novos produtos, para P&D, para marketing. Então, assim, por quê? Você tem que aproveitar os teus maiores touch points, teus maiores pontos de contato com o cliente. E vendas, prospecção, é o maior touch point com o mercado que se pode ter. Tá? Então, assim, eu chegava numa empresa grande assim, eles pagavam uma grana para fazer pesquisa de mercado com um cara que entregava para ele uma margem de erro muito grande e um número de questionários, de perguntas feitas, de abordagens muito, muito pequenas. Eu conseguia, com a equipe de prospecção dele, fazer a mesma coisa que ele estava contratando, pagando uma grana, em 2 dias. Então, assim, o quanto eu não tiro alguma coisa só por entender e viver o todo, e dizer assim, opa, eu posso fazer, aqui tem um ponto de contato. Você entende que eu tenho que desenhar? Quando eu desenhei, eu falei assim, opa, aqui tem um ponto de contato gigantesco com o mercado.
E aqui esse cara está gastando dinheiro fazendo pesquisa de mercado. Por que eu não pego isso aqui e jogo para cá? E é isso que o designer tem que ter a capacidade de fazer. Trazendo um exemplo prático, tá? Como a gente tem que fazer aquilo que ele precisa e não aquilo que ele quer. Aqui no Exact a gente traçou um perfil que a gente descobriu o tipo de empresa onde a gente tem mais sucesso, onde a gente conduz mais para o sucesso. E se você for ver sobre a Exact, inclusive no Google e etc., você vai achar reclamações, a Exact não quer me atender, por exemplo. É um tipo de reclamação que você vai achar. E realmente a gente não quer. Mas não é por mal. É porque eu acho que, por exemplo, tem empresa que eu ainda vou ser um custo muito alto pelo meu histórico, então eu prefiro te dar planilhas para tu fazer de uma outra maneira, não ter esse custo e chegar lá. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou botando o cliente no centro. Então, assim, eu vou te ajudar de outra forma, porque eu já entendi que nesse teu momento, a melhor coisa para fazer não sou eu. E esse tipo de decisão é botar o cliente no centro. É a decisão de dizer que o carrinho que eu ia ganhar dinheiro com esse projeto, o carrinho de catador de lixo, não funcionava naquele momento. Então, assim, sabe? Ou o custo ia ficar muito alto, ou ia chegar em uma coisa que não ia resolver as principais dores do cara. Então, eu não conseguia equilibrar essas duas coisas e falei, olha, não dá, esse projeto aqui não para de pé. E por que eu fiz isso? Porque eu botei o cliente no centro. Ah, mas Theo, o cliente não ia nem pagar, quem ia pagar é a prefeitura. Eu acho que isso é um conceito. E eu acho que eu me dei bem como empreendedor até hoje, porque esse conceito eu sempre botei muito na prática. Para mim, o cliente sempre está em primeiro lugar e não com razão. Não é isso que eu estou querendo dizer. Ele está sempre em primeiro lugar. Eu estou olhando ele. Ele fala, o cliente muitas vezes fala um monte de merda. Tá? E a gente, como cliente, fala. Que a gente fala assim, não, eu queria mesmo era isso aqui. Mas você não entende do todo, não sabe que aquilo é impossível, ou que na realidade tem como resolver de uma maneira muito mais interessante. Agora, tu tem que tentar entender naquilo que ele está dizendo que ele queria, no botão que ele queria mais, o que é a dor real que está originando aquela ideia dele. Aí sim você vai conseguir fazer coisas relevantes. Lembra da dor. Eu acho que a gente tem que entender pessoas e sociedades para fazer qualquer coisa, principalmente vendas. E aí, quando eu falo vendas, quando a gente está projetando um produto ou uma peça gráfica, a gente está fazendo vendas naquele momento. E a gente tem que entender o nosso público e começar a entender um pouquinho sobre psicologia. Talvez vocês estejam aí, tenham psicologia do consumo, sociologia do consumo ou psicologia do consumidor na grade de vocês. Eu tinha na minha, no design, e me despertou muita coisa quando eu tive no design. E eu fui atrás e quase fiz um doutorado nessa linha de psicologia, cruzando psicologia com design, porque eu gosto muito. Mas estudei pra caramba e eu usava muito arquétipo. Então, assim, quando eu entendia de arquétipos, eu começo a separar e entender como é que eu vou ir abordar as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu chegava numa apresentação presencial e falava assim, olha, gente, eu não tô conseguindo conectar meu computador. Alguém pode me ajudar? E óbvio que eu conseguia conectar o computador. Por que eu fazia isso? Quando o cara levantava assim, eu faço aqui, eu te ajudo. Eu já sei que esse cara pode ter uma grande chance de ser a característica de um arquétipo de herói. Se esse cara disse, não, eu vou ligar para TI, eu digo, opa, provavelmente ele não tem a característica de herói. E o que isso muda para mim enquanto vendedor? Quando ele tem a característica de herói, eu não posso resolver para ele a situação. O herói, o Batman só existe porque Gotham estava uma bagunça. E é assim que o herói funciona. Ele tem que ver bagunça porque ele tem a ânsia de resolver. Ele tem que ver problema. Então, quando eu vou fazer a venda para um cara que tem característica de herói, eu basicamente formulo problemas. Eu não formulo soluções. E eu vou mostrando para ele que fulano resolveu o problema lá no outro lado quando ele usou e fez isso. Até o momento que ele fala assim, porra, tive uma ideia. Aí ele vai dizer, dá para configurar tua ferramenta assim, tu conduziu ele. Óbvio que tu foi colocando elementos que levaram ele àquela interpretação. Mas em momento nenhum eu cheguei para ele e disse, faça isso. Você entendeu? Por quê? Porque ele tem essa característica do arquétipo do herói. E eu tenho que entender, se eu tô falando com um cara que é o bobo da corte, e tem muito. O bobo da corte é o cara que vai ficar fazendo piada o tempo inteiro, que ele tenta sair um pouco do assunto às vezes. Por que ele faz isso? Por que o bobo da corte tem essa ideia? Porque ele é muito inseguro. Ele é muito ruim em tomar decisão sozinho. Ele não é o cara que vai fechar o negócio na hora, por exemplo. Então não adianta eu ir para um bobo da corte e tentar fazer ele fechar na hora. Ele vai precisar provavelmente falar com alguém. Então o que eu faço? Eu dou para ele todo o subsídio para ele falar com alguém e mostrar a ideia para alguém que vai tomar a decisão por ele. Só que ele é boçal no bom sentido. Boçal demais para falar assim, ele vai tomar a decisão. Então ele nunca vai te falar isso. Ele vai te dizer, não consigo tomar a decisão agora, vou ter que esperar um pouquinho. No fundo, ele é inseguro. Ele já tem a decisão tomada, ele só é inseguro. Então são alguns exemplos de como o arquétipo pode mudar totalmente a tua abordagem. E aí, se tu entender isso, e entenda, gente, aqui
eu tô falando, quando eu fazia design, eu tava falando do meu cliente, porque design, lembra que eu falei lá no início, tem muito retrabalho? Você vai lá, desenha, faz, aí o cara diz, eu quero mudar a cor, eu quero mudar não sei o quê, a minha esposa não gostou. Cara, eu passei por tudo isso nas maiores empresas do Brasil, tá? Então, assim, quando a gente começa a falar e entender a característica dele, o cara que a esposa vai lá, ou que o marido vai lá e diz a cor, provavelmente ele é bobo da corte, ele é inseguro. Pode notar que esse cara que manda fazer isso vai fazer um monte de piada no meio da tua apresentação, vai ser um cara super descontraído e vai falar num tom de voz um pouco mais elevado. Então, esse é o tipo de situação que, se você entender o comportamento humano, tudo fica mais fácil. E aí tem dois caras, com dois livros que eu gosto bastante. Um é A Psicologia da Influência, mas é a rama da persuasão também, que é o Robert Cialdini, cara que tem um laboratório em Boston com vários experimentos muito legais. Vou mostrar alguns para vocês. O outro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um livro mais maçante, mais chato, mas é um livro técnico bem bom. E o Daniel Kahneman é um Nobel de Economia, tá? Que estudou comportamento humano e ganhou o Nobel por alguns gatilhos desses que eu estou falando para vocês, tá? Então, assim, algumas formas de você colocar as pessoas em situações para que você chegue aonde você quer chegar. O Daniel Kahneman, ele divide o cérebro humano no cérebro devagar, que é o cérebro da raiz quadrada. É o cérebro que você para tomar decisão. Então, você para, pensa em todas as possibilidades. A gente usa esse cérebro 2, 3% das vezes. 97, 98% das vezes a gente usa o cérebro rápido, que é o cérebro que mistura teu instinto com as tuas experiências. Então, por exemplo, eu estava vindo numa rua, numa cidade, e alguém de capuz me assaltou. Próxima vez que eu venho naquela rua, vem alguém de capuz na minha direção, instintivamente, por um instinto de segurança, eu pulo para uma loja, eu saio correndo para o outro lado, eu atravesso a calçada. Então, assim, isso é o cérebro rápido. Ele toma uma decisão de adição e subtração. Sabe? É decisão fácil. Isso menos isso dá isso. Isso mais isso dá isso. Vou dar um exemplo mais prático para vocês, tá? Um pão e uma água que são R$2,50, o pão R$2 a mais que a água, logo a água custa 50 centavos. Cérebro rápido. R$2,50, R$2,50, R$2, 50 centavos de diferença, pum. Tomei a decisão. Isso é uma lógica rápida. O problema é que está errado. Por que está errado? E a maioria de vocês, 90 e poucos por cento, concordou comigo. Falou, 50 centavos. Porque eu falei que era adição e subtração. Eu já falo rápido, que eu sou manezinho, eu acelerei meu tom de voz. Eu aumentei um pouco e eu fui construindo isso junto com vocês. Eu fui fazendo uma construção que levou vocês a essa interpretação. Porque tá errado, né? 25 centavos, 2,25, 25 centavos, R$2 de diferença, tá? Então, assim, não é uma matemática difícil, mas todo mundo veio comigo na matemática errada. É isso que o tal dos empreendedores de palco, aqueles caras que dizem que vão resolver tuas vendas em 2 semanas, sabe, aquele migué do caramba, é isso que eles fazem. Só que tu pode fazer isso pro lado positivo. Por exemplo, quando você está apresentando um projeto, quando você quer que o cara venha, você sabe que aquela linha estética é melhor para ele, mas ele é um cara super fechado numa outra linha estética, você tem que convencer ele de que aquilo é melhor. Então você pode fazer isso. Então, assim, eu fazia muito nas minhas apresentações conceituais de projeto, porque apresentar conceito é totalmente subjetivo. Então eu tenho que ter formas de persuadir para levar para aquele conceito que eu sei que era mais interessante para o cara. Uma outra coisa que eu gosto muito, viés da disponibilidade. 0,00001% dos voos aéreos do mundo tem problema e dá acidente. Quando tu tá saindo de casa, tu vê na televisão um acidente aéreo terrível e tu tá indo para o aeroporto. Quando tu entrou, tu tem certeza que aquele 0,0001% virou 15, 20%. Tu já liga pra tua mãe te despedindo, tu já diz, puta que pariu, começa a fazer o sinal da cruz 38 vezes, mas continua sendo 0,00001%. Por que tu faz isso? Porque a disponibilidade da informação impactante veio logo antes da tua experiência. E isso, mesma coisa, a gente pode fazer o tempo inteiro. A publicidade usa muito isso. Então, assim, dando um exemplo, tá? Então, assim, quando eu ia fazer uma reunião com uma empresa que estava começando, eu pegava um artigo da Endeavor e botava lá que 90 e poucos por cento das empresas no Brasil quebram nos 2 primeiros anos. E desses 90 e poucos por cento, quase 70% é porque não tinha um bom modelo comercial. O que eu estou fazendo? Cara, tu vai falir se tu não me comprar. Só que eu não estou falando isso com as palavras, eu dei uma informação para ele impactante. Quando eu ia fazer a reunião com ele, eu tinha uma ferramenta e um modelo comercial para ele. Era mais fácil ou mais difícil dele aderir à minha ferramenta, ao meu modelo comercial? Óbvio que é mais fácil. Ele está com medo. E aí o ser humano, o instinto da segurança, se tu despertar o medo, tu consegue vender muito mais fácil para ele.
Eu garanto para vocês, o ser humano ele tem muito mais medo da derrota do que esperança da vitória. Se eu jogar uma moeda para cima aqui, se der cara, eu pago 7 mil reais para vocês. Se der coroa, vocês pagam 5 mil reais para mim. Duvido que mais de 90% de vocês joguem comigo. Pô, mas vocês têm 50% de chance de ganhar 2 mil reais a mais do que de perder 5. Você entendeu? Só que o ser humano está muito mais focado na derrota. Não posso perder 5, tá maluco? Eu nem tenho, vou me endividar. Essa é o instinto do ser humano. Então, assim, entender isso facilita para você desenvolver um produto, para você desenvolver uma peça gráfica, para você vender teu produto e tua peça gráfica para o teu cliente. Para vender, é preciso entender, e aí a gente começa a falar também, normalmente, esse aqui é um laboratório do Cialdini, que o Cialdini fez em Boston, no laboratório dele, um experimento. Como se eu pegasse as 64 pessoas que estão aqui, 63, porque eu sou uma delas, e botasse numa sala, e botasse todo mundo a mão numa água congelante, mas congelante de doer, tipo o Jack e a Rose, assim. Beleza, botou a mão na água de doer, tirou. Passou uns 5 dias, eu trouxe vocês todos de novo, vocês botaram a mão nessa água extremamente congelante, tiraram, esperaram quase 1 hora, e botaram a mão numa água desconfortável, mas não congelante, durante 30 segundos. E aí ele perguntou qual era a pior experiência, e 80% acharam pior a experiência de cima. Mesmo na de baixo tendo ficado 1 hora a mais, e tendo botado 30 segundos a mão numa água desconfortável, ainda assim. Não descongelante, mas desconfortável. O que ele queria provar com isso? Tua última informação é a mais pesada, é a que tu leva. E qual foi a última informação nesse experimento? E aí tem uma coisa que é alinhamento de expectativas. Suprassonância cognitiva, a gente chama. Basicamente, quando ele foi botar a mão na água, a expectativa dele era, puta que pariu, água congelante de novo. E não era congelante. Ele falou, E mesmo ele tendo ficado mais tempo, ele tem botado uma água numa mão que não era tão boa, a sensação de alívio dele foi superior ao tempo que ele destinou e etc. Quando a gente faz uma apresentação de venda, qual é a última informação que a gente leva para o cliente? Preço. É cagada, né? Você não quer que o cliente vá para casa pensando, puta, vou ter que pagar isso. Vou ter que pagar X mil reais para fazer uma peça publicitária. Tem que pagar Y mil reais para fazer minha logo. Não é isso que você tem que acabar. Você vai mostrar o preço. Mas agora você mostra as expectativas de ROI. Olha, com essa logo você vai abrir, você tem chance de abrir esses mercados aqui, você não atua de hoje, está muito mais próximo aqui dos teus concorrentes, que estão aqui numa qualidade estética, que você consegue trazer a ideia de conceito que a tua empresa realmente tem por trás, e aí tu começa a argumentar. Aqui que você não acaba no preço. Então a gente tem que cuidar. Tô nos finalmente, gente. Então, mais um outro ponto é priming, e priming é muito importante, coloca ele no contexto que tu quer. Se eu tiver que completar essa frase e eu te falar que é do McDonald's, comida e etc., qual é a letra que tu coloca aqui? Vai ser A. Mas se eu estiver te falando de futebol, de jogo e etc., tu vai mudar a letra, tu vai botar O. E o que eu fiz foi só mudar o contexto. As letras são as mesmas. Então, assim, basicamente, o comportamento do teu consumidor, ele varia de acordo com o contexto que tu insere ele. A gente, quando está, por exemplo, em feira, em evento, a gente faz, quando um cara fecha, a gente é conhecido por fechar muita venda em feira, em evento. Quando o cara fecha com a gente para tudo e aplaude o cara e vai lá e cumprimenta ele. Para quê? Para deixar ele constrangido? Ninguém gosta disso. O cara que acabou de fechar, não ficou, bom, vieram me cumprimentar. Não aconteceu isso. Só que todos os outros ao redor dele passaram a estar num contexto de fechamento de compra. Opa, é possível fechar com essa empresa no evento. E aí, no meu stand, ao invés de eu olhar para o stand e fazer ele clean, eu encho de número, de case de empresa que já comprou comigo em evento e teve sucesso. E eu trago ele para esse contexto. E aí, nesse contexto, ele fecha muito comigo. Então, assim, isso é marketing de guerrilha, tá, gente? Então, assim, a gente tem que conhecer essas armas. Isso muda muito a nossa eficiência sobre as nossas ações, sobre os projetos que a gente faz e como é que a gente aprova os projetos que a gente faz. Tá? Chegando nos finalmente, um outro capítulo do meu livro, eu falo sobre a tríade do marketing pessoal. E eu acho que essa tríade do marketing pessoal a gente tem que sempre cuidar. E eu fui desleixado com ela por muito tempo. Ainda sou, sendo bem sincero para vocês, se eu venho trabalhar como eu estou aqui na Exact agora, mas não tem muita gente, por exemplo, aqui na Exact a gente está aberto, mas está todo mundo em home office. Só quem não tem estrutura em casa, então tem 10 pessoas aqui, 15 pessoas. Eu venho de moletom, eu estou aqui de moletom por baixo, de qualquer jeito. Mas durante muito tempo eu tive que me adaptar. E aí, por que eu acho que a gente tem que fazer isso? Porque a trilha de marketing pessoal não basta tu ser bom, não basta tu aparecer num lugar que tu deveria estar, tu tem que parecer também. O ser, o aparecer e o aparecer, eles têm que vir junto.
Não basta tu ser o melhor cantor, se comportar como o melhor cantor e só cantar no chuveiro. Assim como não basta tu ter um espaço no Faustão, lá no Se Vira nos 30, que nem um monte de gente tem, tu tem toda a pinta de artista e tu ser uma merda de um artista. E assim como não basta, obviamente, tu ser um cara bom, aparecer no lugar certo, mas parecer uma merda. Então, assim, o cara não bota a menor confiança em ti. A gente vende imagem, isso é muito interessante. Eu dei aula de design, eu falava para meus alunos lá, faz muito tempo, eu falava para meus alunos assim, gente, a gente vende imagem. E aí, qual é a imagem que vocês estão querendo vender para o cara? Se é do cara criativo, porra louca, show de bola. Pode ser que essa imagem que você está transmitindo seja ótima. Tinha alguns alunos meus que vinham de qualquer jeito, e eu falava para eles, agora se você quer transmitir a imagem do designer que vai pegar e vai dar ROI, que vai mudar, que vai pensar num conceito de produção e etc., talvez você tenha que se repaginar. E eu tive que me repaginar. Eu era o cabelão, o drag, surfista, e quem olha lá, eu tive que me repaginar, e eu consegui me repaginar e entrar. Ai, Theo, mas eu gosto de ser do meu jeito. Eu também gosto de ser do meu jeito. Isso não impediu que eu fosse do meu jeito. É só uma repaginada. Para eu conseguir entrar onde eu queria entrar. E eu conquistei muita coisa com isso. E hoje eu consigo, lá quando eu queria surfar, eu não tinha dinheiro para prancha. Hoje eu tenho dinheiro para comprar um caminhão de prancha. Se eu quiser, eu faço, e eu sou feliz com o que eu faço. Eu faço aquilo que eu quero. Então, assim, eu faço de manhã eu acordo e não é todo dia que eu sou feliz, que isso não existe, mas eu gosto do meu trabalho. E isso se dá ao fato de que muitas vezes eu abri mão de algumas coisas. E a gente não pode me ver no mundo da moranguinho, sabe? Onde tudo é belo, tudo é cor-de-rosa. Gente, não é assim, sabe? Tipo, eu tenho que pensar. E pode ser que eu tenha que ser aquele cara que eu era lá para mostrar criatividade. Pode ser. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu escrevi no meu livro. Quando eu me tornei vice-presidente da DVB, eu fui chamado para a DVB porque me chamaram para uma festa da DVB. E o traje era social. E eu fui de calça jeans e camisa social só. E todo mundo tá de terno. E a minha esposa, quando a gente chegou lá, falou: ai, por que tu não botou um terno, amor? Foi porque não é isso que eu quero passar. Quando eu cheguei lá, eu conversei com 2 pessoas, passou 3 dias, me ligaram para ser diretor de tecnologia da empresa. Cara, eu não conversei com ninguém. Eles me chamavam de um menino do Vale do Silício, eu tinha ido uma vez no Vale do Silício na minha vida. Como a imagem muda tudo, né? Então, assim, esse a carga que você tem que pensar. Naquela situação, o que eu quero transmitir? O que eu quero passar? E saibam, o jeito que você se comporta, a roupa que você usa, vai transmitir alguma coisa. E hoje, eu sou um cara que anda de moletom e não sei o quê, porque eu já estou num patamar hoje que dentro do meu mercado, eu sou muito conhecido dentro do meu mercado. Mas até ontem, eu não podia andar de moletom num lugar, eu dar palestra com tênis, como eu dou hoje, tênis, qualquer tênis. Assim, eu gosto de ser assim, mas eu tive que me adaptar muitas vezes. Aprender a cair e levantar, a resiliência é fundamental. Quando a gente entrou no Covid na Exact, eu gosto de falar que você está na areia movediça, você não pode nem se debater pra caramba e nem ficar paradinho, né? Então, o que a gente fez foi ouvir aonde vinha um barulho e gritar alto para lá. Então, a gente começou a prospectar nos mercados que ainda estavam em alta e a gente bateu recordes de venda durante toda a pandemia. Tá? Obviamente, nesse momento, eu chorei, eu fui pro banho chorando, porra, eu tava batendo os melhores meses da história da Exact e veio a pandemia. Eu tinha acabado de palestrar e na primeira fila tava o Aaron Ross, que é um dos maiores nomes de venda do mundo, e veio me falar que a minha palestra foi a melhor do evento. Então, assim, porra, para mim, eu tava no melhor momento da minha vida e veio uma pandemia, profissionalmente falando. E pessoalmente também. Então, assim, pô, eu chorei pra caceta. Eu até fiz uma postagem no meu LinkedIn, no meu Instagram, esses dias, falando que todo empreendedor, ele tem medo e todo empreendedor sofre. E a gente sofre pra caramba, porque a gente faz tudo para ter o melhor ambiente para todo mundo, para dar oportunidade para todo mundo, e muitas vezes o que acontece é que as pessoas vêm dizer que tu é ingrato, que tu tá aproveitando, que tu não sei o quê, e tu sabe que não é nada daquilo, que tu tá te esforçando pra caramba, que tu tá te ferrando pra caramba para aquilo acontecer. Então isso dói, óbvio que dói. E além de doer, tu tem medo pra caramba, porque tu olha e tu fala assim, puta, hoje eu tenho 300 e poucos funcionários e eu tenho uma folha salarial que é mais de 1 milhão. Então você olha assim e vem uma pandemia e fala, meu Deus, ferrou? O que eu vou fazer? Eu não quero demitir ninguém. E a gente passou sem demitir ninguém. Eu falo, eu não quero demitir ninguém, são famílias, são... E óbvio que tu fica com medo. A questão é o que tu faz com esse medo e o que tu faz com essa dor. Então eu gosto muito mais que esse medo e essa dor não me deixem desesperado, que eles me deixem atentos. E aí eu fiquei atento, trabalhei o dobro do que eu trabalho normalmente, voltei naquelas 15 horas, 16 horas momentaneamente, depois me equilibrei minha tatuagem, que é equilíbrio, né, para eu nunca esquecer de ter o equilíbrio.
E aí voltei, infelizmente a gente saiu muito bem do Covid. Então, assim, quando eu fundei a Exact, gente, eu tava cheio de dúvida se ia valer a pena mesmo entrar nesse universo de novo, que eu jurei que eu nunca mais seria empreendedor. Se tá a dúvida se eu queria viver essa vida de empreendedorismo, onde tu não sabe se tu vai ter dinheiro para pagar as pessoas, tu não sabe, um dia tu acha que tu vai ficar milionário, no outro dia tu acha que tu vai falir, um dia tu é o herói das pessoas, no outro dia tu é o vilão. Mas eu sou muito apaixonado por empreendedorismo, e eu sou muito apaixonado porque eu acho que o Brasil, ele só é capaz, a gente só é capaz de mudar via empreendedorismo. Eu não acredito mais em política, é uma questão minha própria. Eu realmente, isso não quer dizer que eu não vá olhar, não vá, mas eu acho muito difícil do Brasil mudar via política. Acho que as pessoas perdem muito tempo discutindo algumas coisas que não vão levá-las a lugar nenhum, ao invés de realmente gerarem valor, resolverem dores reais e começarem a gerar valor através do empreendedorismo, que eu acho que é a única fonte de mudança que a gente tem no Brasil, a única que a gente pode ter esperança. Mas daí a gente precisa mudar culturalmente. A gente precisa gostar mais de processo, a gente precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, aberto ao erro, a errar. A gente precisa ser um pouco menos cabeça dura, de quando errar não ficar botando a culpa nos outros, botar a culpa na gente. É muito comum, quando a gente erra, quando a gente vai mal num trabalho. Eu tinha um professor que falava para mim que, cara, eu gostava de dar feedback para mim, porque no próximo trabalho eu trabalhava em cima daquilo que ele tinha me falado. Então, assim, e eu sempre fui assim, sempre foi uma característica minha. Se eu estava fazendo alguma coisa e eu concordava com algum feedback que alguém dava, eu sempre gostava de ouvir muito, falar, opa, isso aqui é legal. No próximo, no mínimo isso aqui eu vou mudar. Porque eu acho que cometer um erro uma vez é normal, 2 vezes é burrice, 3 vezes é idiotice. Então, assim, eu procuro não cometer erros de novo, quando eu consigo aprender com eles. E eu tento sempre aprender com eles. Gente, quem quiser conhecer mais a Exact, www.exactsales.com.br. Meu livro está em todas as editoras, está onde vocês quiserem consultar. Quem quiser também tem a Academia Exact. A Academia Exact é um curso gratuito de pré-vendas, que é essa prospecção com hacks de prospecção e etc. Hoje, se alguém tiver em busca de emprego, esse curso tem 80% de empregabilidade, ele forma cerca de 600, 700 pessoas por mês, e a nossa ação social, a gente não cobra nada por esse curso, e a gente consegue mudar uma realidade que hoje a gente tem um número de desempregados super grande no Brasil. Então, eu acho que uma empresa ela tem que ser completa. Ela tem que olhar para ela, mas tem que olhar para o impacto dela na sociedade também. E a gente olha como é que a gente pode, através de uma melhora para a gente, melhorar também o impacto social. É óbvio que isso tem melhora para a gente indiretamente, mas o ponto eu podia estar cobrando, mas eu prefiro fazer isso nesse momento para ajudar um momento que está acontecendo. Eu acredito muito nisso. Acredito que as empresas tenham assumido esse papel. Espero que todo mundo aqui consiga, quando chegar, eu tenho certeza que daqui vão surgir grandes empreendedores, grandes designers, que vocês passem adiante aquilo que vocês estão conseguindo conquistar. Foi um prazer, pessoal. Vocês gostaram? Dá um feedback aí no chat, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para trocar ideia comigo no Instagram, no LinkedIn, em qualquer lugar. Foi um prazer e, de novo, espero que tenha gerado valor para vocês. Que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. Esse é o grande ponto. A gente saia profissional melhor, pessoa melhor e por aí vai. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite e vamos com tudo. É que a agenda virou um Tetris aí na pandemia e agora às 4 eu já tenho outra.